E aí, pessoal, vamos tratar da pressão hidrostática. Tratamos na aula anterior sobre pressão, variação de pressão estática, né? Pressão mecânica, variação de pressão mecânica ou variação de pressão estática. Agora vamos tratar da hidrostática. O que é isso? Pressão provocada pela coluna de líquido. Não depende da largura do tubo, não depende da largura, depende apenas da coluna. Ó. Tá vendo ali, ó? Só H. Ah, então eu peguei um cubo, uma piscina, uma região ali onde eu vou analisar um líquido. O que eu vou analisar desse líquido? A densidade dele e a coluna, a profundidade. Só isso, beleza? Então significa o quê? Que para medir a pressão hidrostática, eu dependo da densidade do líquido, da gravidade e da coluna de líquido, altura. Só isso. Densidade, gravidade, profundidade. Beleza? Então, pressão hidrostática DGH. Tá? Para você obter unidade do Sistema Internacional, então lá, quilograma por metro cúbico é a unidade de densidade. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de gravidade. E metros a unidade de profundidade. Então, o produto disso tudo me dando Pascal. Pressão hidrostática, pressão provocada por líquidos, envolvendo apenas o quê? A densidade, a gravidade e a profundidade. Não depende da largura. Fechou? Ótimo. Então, olha só. Tem um outro termo que a gente vai trabalhar, que é a pressão chamada atmosférica, que também pode ser desenvolvida a partir da equação DGH, da equação de pressão hidrostática. Eu posso entender o ar como um fluido, certo? De densidade muito menor que a água, obviamente. Mas é uma coluna de um fluido, no caso de ar atmosférico, que exerce uma força sobre os corpos. Então, eu posso dizer então, o que é pressão atmosférica? Pressão provocada pelo peso da coluna de ar atmosférico sobre os corpos. Quanto maior a coluna de ar, maior a pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, onde seria o ponto mais, ou ainda que você tenha a maior coluna de ar, a pressão vale 1 atm. Porque se eu escavar um buraco, você vai aumentar a coluna. Então, vai ser maior que 1 atm. E se eu subir uma montanha, vai diminuir a coluna de ar sobre você. Então, vai diminuir a pressão atmosférica. E se eu for muito, muito alto, vai diminuir ainda mais a coluna de ar. Então, vai diminuir ainda mais a pressão atmosférica. Ah, então a pressão atmosférica depende da altitude. Sim, vai depender da altitude, da densidade do ar e da gravidade. É por isso, DGH. Ok? Por isso que eu posso calcular também a pressão atmosférica a partir da equação de pressão hidrostática que a gente viu anteriormente. Tá joia? A gente vê isso num gráfico. Olha só, vamos lá. Um gráfico onde eu tenho a pressão atmosférica em função da altitude. Ora, ao nível do mar, na altura zero, a pressão é o P0, que é 1 atm. Então, ao nível do mar, a pressão é 1. Tá? À medida que a minha altitude, à medida que eu vou subindo a montanha, à medida que vai aumentando a altitude, a pressão vai caindo. Por quê? Vai diminuindo a coluna de ar. Show? Ora, que legal. Agora, te pergunto o seguinte. Você mergulhou. Lá no fundo, tem o quê? Coluna de líquido sobre você. Ah, tem coluna de líquido. Mas deixou de atuar a atmosfera? Não. Então, o que acontece? A pressão a qual você está sujeito é a pressão do líquido, mais a que já existia e não deixou de existir porque você entrou no líquido, que é a atmosférica. Então, a pressão atmosférica apertou a superfície e a superfície apertou você. Ou ainda, a pressão atmosférica apertou o líquido e o líquido apertou você. Então, você ficou sujeito a duas pressões. Então, olha só, você está sujeito à pressão atmosférica, tá joia? E à pressão hidrostática. A soma das duas, então, olha lá. Pressão chamada absoluta ou efetiva, dada por quem? Pela soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Legal, né? Então, junta essas pressões. Ah, por isso quando eu mergulho dói o ouvido? Dói. Dói por quê? Está aumentando a pressão sobre o seu ouvido. Tá? Porque, quando eu subo a montanha, eu sinto um estalar do ouvido. É, porque reduziu a pressão. Joia? Então, por isso que estala o ouvido. Ah, por quê? Para equalizar a pressão dentro do ouvido interno ali e a pressão externa. Quem faz a ligação é a trompa de Eustáquio. Cuidado, hein? Não vai falar outra trompa.
senão você vai estar confundindo as regiões do corpo, tá ok? Então, trompa de Eustáquio, aqui ó, tá bom? Então, equalizando as pressões interna e externa. Legal? Ora, então, a somatória dessas pressões, identificando aí o tal do teorema de Stevin. Tá? Em alguns casos, você pode acrescentar, inclusive, a pressão mecânica. Você pode falar, então, que a pressão absoluta sobre o corpo seria a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, mais a pressão mecânica, tá? Mais o quê? Poderia somar aqui, ó, força sobre área. Legal? Bom, ali eu coloquei um pontinho, não sei se vocês estão vendo um pontinho, circundado por um monte de setinha. Por quê? Porque, cara, a pressão atua onde? Só em cima? Só do lado? Não, atua em todas as direções. Senão, você vai cair no caso da aula passada, de variação de pressão. Imagina que de um lado atua uma pressão maior que a do outro. Você vai ter uma resultante, da maior para menor. O corpo sai andando sozinho. Imagina você mergulhar lá no fundo da água, da piscina, do oceano, tá? Você tiver uma variação de pressão. Você sai nadando sem precisar se mexer. Que loucura. Tá? Porque para mergulhar, sai andando. Não acontece, ok? Não acontece por quê? Porque a pressão em todas as direções é a mesma sobre um ponto, ok? E olha só, vamos terminar isso aqui colocando aqui para vocês. Um ponto ou região qualquer dentro de um fluido estático está sujeito à pressão a mesma pressão em todas as direções. Legal? Muito bom. Vamos levar essa informação para essa ideia, a ideia chamada vasos comunicantes. O que significa? Veja, todas as extremidades, todos os bocais estão abertos. Quando colocado um líquido, o líquido se distribui uniformemente em todos os tubos, independente do seu formato. Mas por quê? Porque, moçada, ao mesmo nível, dentro do mesmo líquido, eu vou ter sempre a mesma pressão. Então, se eu tiver o mesmo líquido ali em todos os ramos, ok? Todos os ramos estão abertos, então a mesma pressão, então eu vou ter o mesmo nível. Nossa, então essas três informações vão ser sempre juntas. Mesmo líquido, mesmo nível, mesma pressão. Sim, se eu tiver a mesma pressão dentro do mesmo líquido, então eu vou ter o mesmo nível. Se eu tiver o mesmo nível e a mesma pressão, é porque é o mesmo líquido? Exatamente, olha lá, as três sempre vão trabalhar juntinhas ali. Se eu tiver um líquido, tá? Mesmo líquido. Se eu tiver a mesma pressão, então significa que eu vou ter o mesmo nível. Ótimo, vou usar isso aonde? Num tipo de vaso comunicante chamado vaso comunicante em formato de U. Ok? Olha lá, tá? Um tubo de secção constante em forma de U tem um dos ramos aberto para a atmosfera, enquanto o outro ramo está fechado para a mesma. Insere-se água no ramo aberto até que o desnível entre as superfícies livres seja 4 metros. Determine a pressão P do ar aprisionado no ramo fechado. Dados que G é 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Vamos ver aqui o seguinte, queridos, um ramo está fechado, então não se comunica com a atmosfera, não é pressão atmosférica. O outro ramo se comunica com a atmosfera, então é a pressão atmosférica. Mas a informação que a gente acabou de tratar anteriormente, no mesmo nível, dentro do mesmo líquido, eu tenho a mesma pressão. Então traçar ali ó, uma retinha pontilhada, essa retinha pontilhada é exatamente na superfície de separação entre o ar e o líquido. O que acontece? Naquele ponto onde eu identifiquei PA, vai ser igual no ponto PB. Por quê? Mesmo líquido, mesmo nível, mesma pressão. Se eu descobrir o peso da coluna no ramo aberto, vai ser igual a do ramo fechado. Olha, então tá lá. Né? Pelo teorema de Stevin, PA é igual a PB. A pressão do ar aprisionado, então é igual a P0 mais DGH. Então vai ficar 10 a quinta, que é a pressão atmosférica, mais densidade 10 a terceira da água. Gravidade 10, altura 4. Vou descobrir então ali, olha lá, né, que a pressão é 1,4 vezes 10 a quinta Pascal ou 1,4 atm. Fechou? Tá? Muito bom. Vamos adiante. A partir do teorema de Stevin, eu consigo provar a experiência de Torricelli com vocês. O que foi essa experiência de Torricelli? Pegou um tubo, tá? Encheu de mercúrio, virou esse tubo dentro de um recipiente contendo mercúrio. E aí? Tá? Veja, nos três casos ali, no tubo
em pé, depois o tubo deitado, a cuba, todos contendo o quê? Hg, contendo mercúrio. Só que a hora que o mercúrio desce, ele deixa uma região sem nada no lugar, ele deixa uma região de vácuo. Então, veja, essa região de vácuo, quer dizer, pressão igual a zero, ficou uma coluna de líquido, de mercúrio, tá ok? No ponto ali embaixo, identificado, olha lá, ponto 1, tem a mesma pressão do ponto 2, por quê? Mesmo nível, dentro do mesmo líquido, a mesma pressão. Então, P1 igual a P2. Vou usar o teorema de Stevin aqui, olha que legal, né? Se P1 igual a P2, então, o vácuo não tem pressão, pressão zero, mais dGH é igual à pressão externa, que é o P0, que é a pressão atmosférica. Ora, se a densidade é do mercúrio, olha lá, 13.600, a gravidade é aproximadamente 9,8. Qual é a altura da coluna de mercúrio se a pressão externa é a pressão atmosférica, a 10 a quinta Pascal, cujo valor exato é 101.325. Então 10 a quinta é só uma aproximação. O valor exato de uma atmosfera é 101.325 Pascal. A hora que eu fizer as divisões, eu vou encontrar 760 milímetros de Hg. Olha, o que é isso? O peso de uma coluna, não depende da área, lembra disso. O peso de uma coluna de mercúrio com 760 milímetros, ou seja, uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, equivale a uma atmosfera. Puxa vida, hein? Caramba, esse mercúrio é pesado, hein? Sem dúvida, ok? E se eu fizer essa experiência com água, será que daria esse mesmo tamanho de coluna? Vamos ver? Se a mesma experiência fosse realizada com a água, veja que a densidade da água é 13,6 vezes menor. Então a coluna vai ser 13,6 vezes maior. Tanto que o cálculo vai me dar quanto? Ao invés de 0,76 metros, vai me dar 10 metros. Caramba! Então, para fazer a mesma experiência com água, eu precisaria de uma coluna de 10 metros de água. Está lá, 10 MCA, 10 metros de coluna de água. Poxa, Pica-Pau, então peraí. Toda vez que eu tiver uma coluna de 10 metros de água, eu tenho um ATM, tenho uma pressão de uma atmosfera. Sim. Então, se eu mergulhar a 20 metros de profundidade, eu vou ter 2 ATM. Não! Então me confundiu. Não, não é que eu te confundi. Você está esquecendo um detalhe. A 20 metros de profundidade, você vai ter 2 ATM, sem dúvida, da água. E um da atmosfera. Não esqueça da atmosfera. Beleza? Tá jóia. Vamos ver se a gente encontra algo assim? Olha só, tá? Colocando por último nossa relação, um ATM 10 a quinta Pascal, 10 metros de coluna de água, 760 milímetros de Hg. Olha, vamos ver aí. A pressão sanguínea é medida com o esfigmomanômetro, que consiste em uma coluna de mercúrio com uma das extremidades ligadas a uma bolsa que pode ser inflada por meio de uma pequena borracha, como mostra a figura abaixo. A bolsa é enrolada em volta do braço a um nível aproximadamente igual ao nível do coração. Por quê, galera? Porque ao mesmo nível, no mesmo líquido, a mesma pressão. Cara, então por isso que você coloca a bolsa no nível do coração, porque naquele lugar você tem o mesmo nível do coração, a mesma pressão do coração. Por isso, que legal. E aí, a fim de assegurar que as pressões medidas sejam as mais próximas da medida da aorta, tá ok? Da pressão na aorta. Assinale a soma das proposições corretas, beleza? Então, vai continuar lá, vamos lá. Afirmação de valor 1. A pressão é definida pela razão entre o módulo da força perpendicular à superfície e a área da superfície. Verdadeiro. Segunda afirmação, valor 2. A pressão exercida por uma coluna de um líquido, por exemplo, mercúrio, depende da densidade, da aceleração e da área. Não depende da área, depende da coluna, altura. Quarta, a pressão exercida por uma coluna de líquido, por exemplo, mercúrio, depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da altura. Sim, afirmação 4 é verdadeira, 2 é errada, falsa. Afirmação de valor 8. A pressão atmosférica ao nível do mar é aproximadamente 760 milímetros de Hg. Beleza? Afirmação de valor 16. A cada 10 metros de profundidade da água, isso é, uma coluna de 10 metros exerce uma pressão de aproximadamente 1 atmosfera.
verdadeira. 32. A pressão 12 por 8, comumente falada, é, na verdade, 120 por 80 milímetros de Hg. Sim, porque são 12 centímetros por 8 centímetros de mercúrio. Ah, muito bom, legal. Tá, então, corretas, vamos ter aqui, ó, né? 1, 4, 8, 16, 32. Então, 5 com 8, 13, 13 com 16 ali, você vai ter 29, 29 com 32, 61. Beleza? Então, você vai ter a soma aí desses pontos aí. Ótimo, legal. Ah, vamos adiante aqui. Muito bem, Teorema de Pascal, para a gente finalizar aí algumas coisinhas, aplicável a todos os sistemas hidráulicos. O que é o Teorema de Pascal? A força trocada é a mesma? Não, a pressão é a mesma. Se a pressão é a mesma, então a pressão na região 1 é igual à pressão na região 2. Se pressão é igual, então lá, F1 sobre A1, que é pressão 1, é igual a F2 sobre A2, pressão 2. Ótimo. Ah, o que acontece a mais do Teorema de Pascal? Acontece que como o fluido está preso, né, está aprisionado ali, o que escoar de um lado vai para o outro. Então o volume deslocado no ramo 1 é igual ao volume deslocado no ramo 2. Daí dizer o quê? Delta V1 igual a delta V2. Ou seja, a área vezes o deslocamento na região 1 é igual à área vezes o deslocamento na região 2. Ora, qual a consequência que isso me leva? Que o trabalho é constante. Como assim? Se você tem a força aplicada na região 1 vezes o deslocamento na região 1, isso é igual à força aplicada na região 2 vezes o deslocamento na região 2. Ora, na região 1 o deslocamento é maior, a força é menor. Na região 2 a força é maior, o deslocamento é menor. Louco, né? Tá ok? Tá aí, ó. Pistão hidráulico representado na figura a seguir tem uma força F1 de 12 newtons aplicado ao êmbolo 1, de secção transversal A1, 20 centímetros. Deslocando-se 1 metro, transmite força através do líquido incompressível para o êmbolo 2, secção transversal 0,1 metro quadrado. Determine a intensidade da força F2 e seu deslocamento. Vamos ver? Olha só, pressão é a mesma. F1 A1 igual a F2 A2. Na seção 1, a força é 12. E a área, 20 centímetros quadrados. Olha como foi colocado ali para vocês. 20 vezes 10 a menos 4. Por quê? Coloquei em metro quadrado. Tá? Na região 2, a força é F2 e a secção é 0,1 metro quadrado. Então, por que foi colocado ali metro quadrado? Deixar na mesma unidade. Vou descobrir, então, que a força F2 vai dar o valor de 600 newtons. 6 vezes 10 ao quadrado, newtons. Legal? Tá ok? Determine também o deslocamento. Como é que vai ser o deslocamento? Tá? Opa, volta uma para mim. Não volta? Ah, aqui. Aí, beleza? Ah, caramba, terminou aqui. Beleza, eu termino isso com vocês depois. Galera, agradeço por enquanto, abraço, até a próxima.